Então, na parte um a gente viu aí a questão das classes, né? E saibam que todas essas classes que a gente viu vão concordar com o substantivo. Essa é a concordância nominal, ok? Então, voltando aqui para a tela, vamos continuar aqui. Então, prestem atenção aqui, ó. Vamos começar a concordância nominal. Saiba que todas aquelas classes vão concordar com o substantivo. Então, os determinantes do substantivo, termos que se referem a ele, devem concordar com ele, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo, uma frase completa, e a gente vai ver a concordância. Ó. Aqui nós temos o substantivo mulheres. Perceba que mulher é feminino e está no plural. Logo, ó, as classes pronome, numeral, adjetivo vão ter que concordar com o feminino plural. Então, ó, eu tenho o pronome aquele, aquela, aquelas, concordando com mulheres. Perceba que se eu colocasse aquela, mulher teria que estar no singular. Aí, duas não teria mais duas e seria bela. Aquela bela mulher. Ok? Então, perceba que o pronome está concordando. Ó, se é mais de uma, eu já disse aqui no numeral que é duas, ó, concordando com mulheres. Belas, que é mais de uma também, ó, concordando, ó, feminino, plural, feminino, plural, feminino, plural. Em relação à classe mais importante aqui do concordância nominal, que é o substantivo. Ok? Aquela palavra que dá nome aos seres. Ok? Então percebam aí que todas as classes que a gente viu, pronome, numeral, adjetivo, artigo, vão concordar com o substantivo. A questão do verbo aqui a gente viu nas aulas passadas, que aqui já tem a ver com a concordância verbal, que o verbo concorda com o substantivo, que no caso funciona como o núcleo do sujeito aqui, ó. Nós temos o sujeito e o núcleo do sujeito é mulheres. Então, elas, essas mulheres, são, né? Ok. Então, a gente viu aí, pessoal, todas as classes concordando em relação ao substantivo. Olha esse exemplo. Os é o quê? Artigo. A gente viu lá, artigo definido. Os seus, ó, pronome. 5, número, numeral. Aí os patinhos, ó, nós temos aqui o núcleo do sujeito substantivo. E aqui nós temos adjetivo. E percebam que, ó, patinhos é masculino plural. Então, o artigo tem que estar no masculino plural. O pronome no masculino plural, ó, não pode ser sua ou suas, porque aqui seria feminino singular, aqui feminino plural. Então tem que ser seus. 5, como são patinhos, é mais de um, eu disse a quantidade aqui. E se são patinhos, eles são amarelos, ó, com S, porque são mais de um. Não pode ser amarelo, porque o adjetivo também tem que concordar com o substantivo, ok? E aqui o verbo, a gente já viu que o verbo, em relação à concordância verbal, vai concordar com o patinhos, que é o núcleo do sujeito aqui. E esse na lagoa é apenas um advérbio de lugar. Ok. A gente viu aí. Percebam que eu vou apagar aqui, ó, que a concordância é fácil. Vou apagar, ó. Percebam que se eu trocar aqui, por exemplo, ó, perceba que não dava para mim escrever, ó, o, sua, patinhos, amarelo. Ó, perceba que se eu fizesse isso, ó, não tem nem lógica. Ó. O sua, patinhos, patinhos, amarelo. Não, ó. Se é patinhos, fica os seus patinhos, ok? Ó. Perceba que é impossível a gente escrever senão dessa forma, ok? Então, concordância nominal é isso. Só que agora nós temos casos específicos.
Por mais que seja fácil essa concordância que você acabou de ver aí, o artigo concordando, isso aí é muito difícil a gente errar. Mas o que a gente precisa saber é uns casos específicos, que é em relação ao adjetivo concordando com o substantivo. E é esses casos que a gente vai começar a ver agora. Então, voltando aqui, ó. Vamos lá. Voltando aqui para a tela comigo. Ó, temos aí um adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos. Ó. Agora, um adjetivo só vai se referir a dois substantivos. Então, percebam. Ó. O primeiro exemplo. Tenho alunos e alunas. Percebam que é primeiro substantivo, segundo substantivo. E aí eu tenho um adjetivo ó, que vai se referir a eles dois. Aí acontece o seguinte, nós temos o adjetivo, quando ele vier pós-posto, ou seja, depois, ó, após, que nós temos os dois substantivos e o adjetivo após. E temos o adjetivo vindo antes, ó, dos substantivos, ó. Substantivos aqui e o adjetivo vindo antes. Então, nós vamos ter duas regras. Uma para quando o adjetivo vier antes e outra para quando o adjetivo vier depois. Então, funciona assim. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Tenho alunos e alunas dedicadas. Percebam que quando se tratar do adjetivo pós-posto, ó, dedicada é uma característica da aluna e do aluno, né? Então, quando vier pós-posto, eu posso concordar só com o mais próximo aqui, ó, que é alunas, ou seja, fazendo a concordância no plural e feminino, ó, dedicadas. Tenho alunos e alunos dedicadas, concordando só com alunas, ó. E também pode haver a concordância com ambos, ó. Com alunos e alunas ao mesmo tempo. E aí, ficando dedicados, ó. Tenho alunos e alunas dedicados. Percebam que isso aqui está no masculino. Porque no português, a regra é, se nós temos masculino e feminino, o masculino permanece, ok? O masculino permanece, ok? A concordância com ele. Ou seja, o masculino tem preferência aqui no português. Alguns dizem que a língua é até machista, ok? Então, perceba que a concordância, quando vier pós-posto aqui, o adjetivo vier depois, pode ser só com o mais próximo. Se aqui tivesse no singular, a gente colocaria no singular, ok? Ou pode ser com ambos. Então, fica a dica. Agora, quando o adjetivo, pessoal, vier antes, ó, aí nós vamos ter que fazer a concordância apenas com o mais próximo aqui, ó. Não podemos fazer a concordância com todos. Então, se eu digo, eu consumi bons vinhos, beleza. O vinhos aqui está no plural e aqui está concordando com esse. Eu não poderia concordar com todos ao mesmo tempo. Acontece aqui no segundo, ó. Consumir boa comida, vinhos e livros. Ou seja, eu não posso dizer bons comida, vinhos e livros. Ok? Porque quando vier anteposto, a concordância tem que ser com o mais próximo e só. Se o mais próximo estiver no singular feminino aqui. Tiver singular masculino, singular masculino. Então, aqui, se fosse vinho, não fosse vinhos, eu teria que concordar com vinho. Consumir bom vinho, comidas e livros. Ok? Então, a regra é essa. Então, recapitulando aí. Se vier o adjetivo depois do substantivo, pode concordar com o mais próximo ou com ambos. Mas se vier o adjetivo vier antes, só pode concordar com o mais próximo. Essa é a regra. Ok? Então, vamos aqui adiantar. Essa próxima regra aqui, pessoal, é a regra do predicativo.
Porque mesmo quando o adjetivo estiver funcionando como predicativo, que eu vou explicar agora, mesmo ele estando antes do substantivo, a concordância poderá ser com ambos. Então, voltando aqui para a tela, ó, vamos perceber o que é o predicativo. É uma regra mais complicada, mas o predicativo, pessoal, é quando nós temos um verbo de ligação, ó, ligando a característica ao sujeito. Ó. Perceba que as mulheres, o que é que elas são? Elas são candidatas. Isso é uma característica delas. E ele está sendo ligado por um verbo ó, de ligação. Aí assim, essa palavra candidatas aqui ó, vai funcionar como predicativo desse sujeito. Aí dessa forma, quando esse predicativo vier antes, ó, por exemplo, eu tenho aqui ó, o predicativo enferrujadas, ó, enferrujadas ou enferrujados. Eles estão sendo ligados ó, por um verbo de ligação, ó, que é aquele verbo que não indica ação, indica apenas estado. Se eu escrever aqui na forma direta, ó, seria as facas estavam, ó, desculpa, as facas e os garfos aí estavam enferrujados, não é isso? Ó? Estavam. Perceba que as facas e os garfos e a característica enferrujada que é deles, ó, está sendo ligada por esse verbo de ligação. Então, quando eu inverto a ordem, ó, colocando enferrujados antes ó, dos substantivos, ó, por ter esse verbo de ligação, dessa forma aqui não significa dizer que enferrujado vai ter que concordar só com o primeiro. Ele pode concordar só com o primeiro ou com os dois do mesmo jeito, por conta desse verbo de ligação. Então eu posso dizer, estavam enferrujados as facas e os garfos, ó, não concordando só com o primeiro, ou eu posso fazer só concordando com o primeiro. Ó. Estavam enferrujadas as facas e os garfos. Então, uma dica aí, uma dica mais forte, um pouquinho mais difícil, mas com o tempo a gente vai amadurecendo aí, ok? Perceba que nesses exemplos acima aqui, ó, nós não temos verbo de ligação, o verbo é consumir, ó, e consumir é uma ação. Consumir bons vinhos, ou seja, essa característica de ser bom não está sendo ligada por um verbo de ligação. Então, nesse caso aqui, realmente a concordância só vai poder ser com o primeiro, o mais próximo. Beleza. Vamos aqui a uns casos específicos de concordância. São eles, ó. Quando tiver essas palavras é bom, é necessário, é proibido, ou expressões similares a isso, existe uma regra específica aqui que é o seguinte, ó. Elas serão invariáveis, ou seja, não haverá mudança. Continuarão do jeito que está, independentemente se o substantivo vier no plural, feminino, o que for. Ok? Mas, se vierem com artigo, ó, aí a concordância tem que ser com artigo. Vamos ver esse exemplo ver essas questões nos exemplos. Ó. É necessário disciplina. Perceba que necessário ficou invariável, do jeito que está aqui. Ó. É necessário. Porque disciplina é feminino. Eu não digo ó, o disciplina. Eu não digo disciplina, eu digo a disciplina. Ela é feminina. Logo, você poderia pensar que aqui necessária teria que ficar assim. É necessária disciplina. Mas não, porque essa expressão é necessária é invariável. Mas se a palavra disciplina vier acompanhada do artigo, ó, se vierem com o artigo, o adjetivo concordará com ele. Então, o adjetivo ó, passará a ser com a. Mas isso quando vier acompanhado do artigo. Então, é lembrar dessas três expressões. É bom, é necessário, é proibido. E expressões similares vão acontecer isso. Elas vão ficar invariáveis, mas se a palavra, o substantivo, ó, vier acompanhado do seu artigo, aí é obrigatório você variar o adjetivo. Olha o próximo exemplo. Cafeína é bom.
para os nervos. Mas quando eu coloco o A em cafeína, ó, a cafeína, aí eu tenho que colocar o A. Concordar o adjetivo, que era bom aqui para boa, ó, por conta do A. A mesma coisa acontece com é proibido. Ó. É proibida a presença, ó, porque presença veio acompanhada com A. Ó, por isso ficou proibida. Mas aqui no outro exemplo, é proibido o quê? Ó? Fumar. Porque fumar não veio acompanhado de um artigo. Ok? Então, regra mais simples aí, é só saber que essas expressões é bom, é necessário, são invariáveis. E aí, quando aparecer com o A no substantivo, definindo o substantivo, você vai ter que variar elas. E aqui mais uma regra, a regra do tal e qual. Acontece o seguinte, ó, o tal vai concordar com o antecedente e o qual com o termo seguinte. Percebam, se eu tenho funcionários, está no plural. Ó. Aqui é o substantivo, está no plural. Então, os tais ó, vai ter que concordar com no plural. Então, não posso dizer, esses funcionários são tal. Tem que ser tais, porque aqui está no plural. E o tal concorda com o antecedente. Ó. E os quais vão concordar com o termo seguinte. Ó. Patrões plural, quais plural. Percebo o segundo exemplo, ó, funcionário, agora sim, tal, ó, porque está concordando com o antecedente. E quais está concordando com o termo seguinte. Ó. Então, esse funcionário é tal quais os padrões. Essa é a concordância correta. Olha o terceiro exemplo, tal de novo, concordando com funcionário, singular, singular. Patrão singular agora, qual também singular. E o último aqui, ó, esses funcionários são tais, tais concordando com o antecedente, e qual o patrão, qual concordando com o próximo. Ok? Então é isso. Perceba que a regra principal que você deve lembrar é a questão do adjetivo, quando estiver fazendo referência a dois substantivos. Se for o adjetivo na frente, depois desses substantivos, quando eles estiverem após os dois substantivos, a concordância poderá ser com o primeiro anterior ou com os dois. Mas se esse adjetivo vier antes dos substantivos, ele só vai poder concordar com o primeiro. Ok? E caso tenha um verbo de ligação, aí continua a regra geral, mesmo que o adjetivo venha antes. Voltando aqui, vamos agora responder uma questão para a gente encerrar. A concordância das palavras está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa em concordância. Vamos lá. Então, ele quer que está a questão correta. Então, vamos ver aqui. Ó. A dona de casa não suportava ver sujo e desorganizado seus móveis, vidros e cristais. Percebam que os adjetivos estão aqui, ó, sujo e desorganizado. E nós temos aqui os substantivos. Perceba que o primeiro substantivo está no plural, são móveis. Então, esses adjetivos aqui, ó, teriam que concordar com móveis, ou seja, dona de casa não suportava ver sujos ou desorganizados seus móveis. Aí continuaria, porque aqui, quando ele vem antes, tem que concordar com o mais próximo. Então, a primeira está fora. Vamos para a letra B. Costumava ser constante a insatisfação da dona de casa com os maus hábitos do marido. Perceba, a insatisfação da dona de casa com os maus, adjetivo, hábitos. Perceba que veio antes, concordando com hábitos. Vamos deixar essa daqui guardada, vamos para as próximas. As almofadas do sofá da sala fora de seu lugar de origem tirava a senhora do sério.
Perceba que as almofadas, ó, o substantivo, fora do sofá da sala, fora de seu, ó. Se é almofadas, esse seu, ó, vai ter que concordar com a almofada, né? Então, as almofadas estavam fora de seus lugares, na verdade, de origem. Então, as almofadas do sofá da sala fora de seus lugares de origem tirava a senhora do sério. Então, essa daqui está errada também. Letra D. A dona de casa não gostava de jornais por achar que suas folhas continham fungos e outras sujeiras. Vamos deixar essa daqui guardada e vamos para a última. Para desespero da mulher, os pés do marido estavam frequentemente colocados em cima dos móveis. Se é os pés, ó, aqui teria que ser colocados, né? Ó. Os pés do marido estavam frequentemente colocados em cima dos móveis. Ok? Então, a gente cancelou a E. E a gente ficou apenas com a D. E com a B. Então, vamos analisar elas com mais cuidado. Costumava ser constante. O que costumava ser constante? A insatisfação da dona de casa. Com o quê? Com os maus hábitos do marido. E a letra D, ó, a dona de casa, ela não gostava do que ela não gostava de jornais por achar que suas folhas teria que ser continham, né, ó, continham, no plural aqui, continham fungos e outras sujeiras, porque folhas, o verbo teria que ser continham, ok? Então, a gente fica com a letra B. Deixa eu despoluir aqui tudo. E a gente fica aí com a letra B como resposta, ok? Minhas redes sociais aí, qualquer coisa entrar em contato, ok? Mais uma aula legal aqui. A gente viu aí os casos de concordância, normalmente é isso. Próximas aulas aí a gente vai passar algumas atividades para vocês responderem. Vou deixar o PDF aqui abaixo no YouTube ou na plataforma de vocês, para vocês acessarem e terem um material mais completo. E é isso, até mais, até uma próxima. Tchau, tchau.